conforme o teu querer, fala com a tua igreja, fala com o teu povo, fala com os teus filhos, Senhor, que estão aqui, ó Pai. É no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. Eu gosto de dar uma pequena introdução. Esse livro de Neemias, aqui, o reino de Judá, ele foi levado cativo ao exílio da Babilônia, por onde ficaram lá cativos na Babilônia durante 70 anos. Depois disso, o reino da Pérsia tomou a Babilônia, né? Invadiu a Babilônia e tornou eles cativos. Com isso, o rei da Pérsia liberou alguns judeus a estar retornando, né, à cidade de Judá, a Jerusalém. O povo, ele era pobre e miserável. As muralhas de Jerusalém tinham sido derrubadas, né, tornando o povo judeu fácil de qualquer ataque dos inimigos. Neemias, ele trabalhava dentro do palácio do rei da Pérsia. Ele era o copeiro que servia o vinho ao rei. O copeiro, ele era um cargo assim, muito importante dentro do reino. Ele que experimentava os vinhos antes de dar ao rei, caso acontecesse algum envenenamento. E esse serviço, ele tinha que ser feito com grande alegria e prazer. Porque se o rei notasse que o copeiro não estava fazendo bem o seu trabalho, não estava feliz com o seu trabalho ao servir o rei, ele era levado à forca. Então, Neemias, o rei não deixou Neemias retornar, né? Neemias ficou no palácio. Somente alguns judeus que o rei permitiu que voltasse à cidade de Jerusalém, que é onde os muros estavam destruídos, né? E é nessa conjuntura de toda essa miséria, porque o povo estava preso, quando ele foi liberto, eles não tinham o que comer, eles não tinham casas, então eles viviam completamente na miséria. Aí Deus escolhe esse homem. Ele se colocou completamente disponível na mão de Deus. O irmão de Neemias, ele foi até ajudar e retornou para contar as novidades a Neemias. E aí ele contou como que o povo judeu estava vivendo em miséria, passando fome, as muralhas de Jerusalém derrubadas, os portões queimados. E a palavra diz que Neemias, ao ouvir esse relato do seu próprio irmão, ele sentou e chorou. Ali ele chorou profundamente, diz a palavra, durante 3 dias. E logo após esses 3 dias, ele jejuou e orou, se colocando completamente à disposição do nosso Deus. No momento certo, que ele teve todo um momento, né? Foi assim, segundo a história, foi mais ou menos, se passou 4 meses entre ele saber da notícia e até ele comunicar ao rei, porque ele sentiu tamanha tristeza. Por quê, né? Eu fiquei me perguntando, por que que Deus escolheu um copeiro, né? E não... Quantos judeus não tinha ali que poderia ser um construtor? Mas ele escolheu um copeiro que servia vinho ao rei. E ele escolheu Neemias. E ele viu que o coração de Neemias, Deus, ele conhece os nossos corações. Mesmo ele estando dentro do palácio, diante do comportamento dele, ele demonstrou que o coração dele não estava na riqueza, não estava no bom viver que ele estava vivendo dentro do palácio, né? Porque a vida dele era completamente diferente comparada aos outros judeus.
Então, Deus viu o coração dele. E nessa noite o Senhor veio perguntar a nós, onde tem estado o nosso coração? O nosso coração tem estado realmente em Deus? Tem estado voltado às coisas de Deus, à obra de Deus, aos princípios de Deus? Ou as coisas do mundo, ou o dinheiro, ou o nosso trabalho, ou outras coisas têm tomado o nosso coração? A palavra diz, né? Me diz onde está o seu coração, que eu te direi o que é o teu tesouro. Então, o tesouro de Neemias, Deus viu que o coração de Neemias era dele. O coração de Neemias estava ligado às coisas de Deus. E é onde o nosso coração tem que estar. Independente da situação, independente do momento, o nosso coração precisa estar em Deus e voltado para as coisas de Deus. Amém? Então, conforme se passou 4 meses, ele foi servir, ele orou, jejuou e foi servir o vinho ao rei. E o rei percebeu que ele estava triste, né? Tamanha foi, como o rei falou, se ele notasse que estava sendo servido com tristeza, ele poderia ser levado à forca. Eu imagino que ele era tão fiel a esse rei, servia ao rei com tanta alegria, com tanto prazer, com tanta disposição, que o rei notou que a tristeza dele não era porque ele não estava com prazer de servir. A tristeza dele era profunda e o rei perguntou o porquê dessa tristeza. E aí ele explicou todo o contexto, que onde os seus pais tinham sido enterrados, estava vivendo em profunda miséria. E ele pediu permissão a esse rei para ir até lá para reconstruir esses muros. E conforme diz a palavra, o rei liberou, deu essa autorização, deu cartas de autorização para ele passar pelas fronteiras. E também Neemias precisava de recursos, e ele pediu ao rei, e o rei liberou recursos, que na época era madeira. E chegando lá, era mais de 1.000 quilômetros aonde estava Neemias até as muralhas, né, destruídas. Era mais de 1.000 quilômetros. Então, se passaram mais de 2 meses aí, passando pelas fronteiras até chegar lá. Chegando lá, Neemias, ele não contou a ninguém o que ele foi fazer lá. Ele demorou 3 dias, ele descansou, a palavra diz que ele orou e foi verificar o que tinha ocorrido exatamente. Então, com base na história de Neemias, né, a fidelidade, ela tem um caminho a ser percorrido. E este caminho, nessa noite que eu irei abordar. Então, a primeira a fidelidade de Deus, ela fortalece um povo comprometido. A fidelidade de Deus é o alicerce inabalável. A natureza de Deus é ser leal e verdadeiro. Fidelidade, querido, significa ser verdadeiro, é honrar seus compromissos. Amém? Então, essa é uma das virtudes do nosso Deus, ser leal e verdadeiro. Características que Ele mantém, mesmo diante das nossas limitações. A palavra diz que mesmo a gente sendo infiel, Deus, Ele permanece fiel. Amém? A consciência dessa aliança gera um comprometimento profundo. Comprometimento se traduz em atitudes diárias de obediência. Então, a fidelidade, ela vem de compromissos, honrar nossos compromissos, de ser verdadeiro. A fidelidade, ela não é um fardo, mas é um resultado de intimidade com Deus. Então, conforme nós vamos tendo essa intimidade, como Neemias tinha com Deus, nós vamos adquirindo essa característica de Deus. O cristão, ele tem que buscar essa característica de Deus, a fidelidade. Amém?
porque o nosso Deus, ele é fiel. Neemias era um copeiro, né? Por causa do seu coração, mesmo servido a um rei persa, né? Ele não era um rei cristão, ele era um rei persa. Mas a palavra diz que Neemias, ele foi obediente, ele servia com alegria a esse rei. Quando ficou sabendo da notícia dos seus irmãos, a palavra diz que ele sentou e chorou. E assim, né, o rei viu que o coração dele estava triste. A fidelidade de Neemias não importa, né, o lugar onde estamos ou a situação que estamos vivendo. Que sejamos fiel naquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Que nós possamos ser fiéis e servir com prazer e com alegria. Né? Não importa, a palavra diz aqui que mesmo ele triste, ele não largou os afazeres dele, ele não largou de servir ao rei. Então, queridos, nessa noite, o Senhor vem, né, nos alertar, né? Independente da situação, se estamos felizes, se estamos com problemas, se estamos passando por diversas dificuldades, para nós não deixarmos aquilo que Deus tem colocado na nossa mão, aquilo que Deus tem colocado na sua mão, para servir, não somente aqui na casa do Senhor, mas em todos os outros lugares que Ele te colocar. Seja na sua casa, seja no seu lar, seja no seu ambiente profissional, seja no seu ministério. O que o Senhor colocou nas suas mãos é porque Ele confiou em você. Amém? Então nós temos que ficar firmes, né? Mesmo tristes, mas não abandonar aquilo que o Senhor tem nos dado. Se estivermos passando por tristeza, traição, decepção, angústia, dificuldades, obstáculos, temos que continuar a fazer aquilo que o rei te chamou para fazer. Momento difícil não pode nos parar. Momentos difíceis não pode calar a nossa voz. Amém? Então, momentos difíceis não pode te calar, igreja. Momentos difíceis não pode nos parar. Amém? Louvado seja Deus. Nosso segundo tópico é: a fidelidade de Deus sustenta a obra mesmo em meio à oposição. Aqui, nós indo lá no Neemias mesmo, capítulo 4, versículo 2, diz, né? Então, Neemias, ele viu tudo que precisava ser feito. Ali ele chamou todo o povo, né? Reuniu todo o povo e comunicou ao povo o que deveria ser feito ali, que era a reconstrução das muralhas. E todo o povo estava com ele, se comprometeu a ele em erguer as muralhas. Mas quando nós nos movimentamos, querido, o inimigo também se levanta. Quando nós estamos parados, não estamos com planos, com projetos, com alguma visão que o Senhor nos deu, está tudo muito bem. Mas quando nós começamos a nos movimentar no poder de Deus, nos sonhos, nos planos, na visão de Deus, o inimigo também começa a se movimentar. E os inimigos, eles são inúmeros, eles são numerosos. Eles são visíveis e invisíveis. Os nossos inimigos também são humanos e demoníacos. Amém? Então, lá no capítulo 4, 2, fala que se levantaram numerosos inimigos contra Neemias. E diz a palavra, ó, o que fazem esses fracos judeus? Fortificar-se-ão, sacrificarão, acabarão eles em um dia? Reavivarão as pedras dos montes de entulhos que estão queimadas? Então ali se levantou
né, inimigos e começaram a zombar do povo judeu, não acreditando que as muralhas seriam reerguidas. Então, ali, o inimigo começou com zombaria com o povo de Deus. E isso eram os inimigos para o lado de fora, né? O avanço do reino de Deus deixa muita gente irado. Quando estamos fazendo uma grande obra, quando estamos promovendo o reino de Deus, o inimigo com certeza se levantará. O diabo se levantará, o mundo inteiro se levantará contra a obra e contra nós. Amém? Então, em Neemias 4:2, os inimigos agem com zombaria. Satanás, ele faz isso com nós. Ele tenta nos diminuir. Ele usa pessoas, ele solta flechas, dardos inflamados na nossa mente, dizendo que nós não somos capazes, que nós não iremos conseguir. Deixa a nossa autoestima lá embaixo, que nós somos fracos, que nós não somos competentes naquilo que o Senhor tem nos chamado. É isso que Satanás faz, é os inimigos invisíveis. E também tem os inimigos visíveis, né? Pessoas usadas por Satanás para nos diminuir, para zombar do povo de Deus. Automaticamente, se você é um cristão, como nós somos todos cristãos, infelizmente ou felizmente, né, nós iremos ter vários inimigos, visíveis e invisíveis. E esse sentimento, querido, de incapacidade, esse sentimento de medo, todos nós sentimos e é um sentimento horrível, não é verdade? Quando estamos diante de situações que sentimos esse medo, essa incapacidade, esse temor, essa sensação, será que eu vou conseguir ou não vou? É terrível, né? Mexe com a nossa estrutura. Então, Satanás, ele sabe exatamente onde lançar os seus dardos inflamados, né? Que é na nossa mente. Mas nós precisamos entender nessa noite que nada que nós fazemos é pela nossa força. Amém? Nada que nós possamos fazer em qualquer lugar é pela nossa força. Nós precisamos entender nessa noite que quem peleja por nós é o Senhor. É o Senhor que nos dará a vitória. É o Senhor que está com a gente todos os dias. É Ele que nos impulsiona a vencer, é Ele que nos impulsiona a vontade de crescer, é Ele que nos impulsiona a vontade de estudar, de querer mais, de conquistar. Não somos nós, é o Senhor que nos impulsiona a isso. Então, nessa noite, o Senhor quer falar para mim e para você que é Ele que peleja nossas lutas. É Ele que peleja contra os dardos inflamados de Satanás. É Ele que te impulsiona a conquistar. É Ele que te impulsiona a querer estudar para você ter um crescimento melhor na área profissional. É o Senhor que nos impulsiona. Os recursos também vêm do Senhor. E nós iremos avançar. Amém? Então, que nessa noite o Senhor venha nos lembrar, né? Que muitas vezes nós sentimos medo de dar um passo, nós sentimos medo de empreender, muitas das vezes, sentimos medo de ocupar algum cargo oferecido, mas o Senhor vem te lembrar nessa noite que é o Senhor que peleja por você, é o Senhor que vai ganhar essa guerra por você, não somos nós, amém? Em Tiago 4:7 diz, né, que nós temos que nos submeter a Deus e resistir ao diabo. Então, nós temos que submeter ao nosso Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? E a palavra também diz da reação de Neemias aos inimigos. Está lá no capítulo 4, versículo 9.
Todavia, nós fizemos a nossa oração ao nosso Deus e posicionamos uma guarda contra eles, dia e noite, por sua causa. Então, se você pegar o livro de Neemias inteiro e ler, você vê sempre falando que Neemias orou ao Senhor, Neemias jejuou ao Senhor, Neemias conversou ao Senhor. Em todo momento, o livro de Neemias fala dessa oração entre Neemias e Deus, né, para combater o inimigo. O inimigo, ele quer o quê? Que nós discutimos com ele, quer que nós conversamos com ele, quer que nós abrimos algumas exceções. Nós temos que ficar em alerta, né? Normalmente, quando nós somos assim recém-convertidos, né, nós blindamos, fazemos vários tipos de jejum, consagração, e com o passar do tempo, nós temos essa tendência de ir abrindo algumas exceções. E Satanás que está por trás disso. Amém? Mas a palavra diz que Neemias, ele não teve discussões, ele não abriu exceções, ele se manteve firme diante dos seus inimigos, né? Em Efésios 6:12 diz que nossas verdadeiras guerras não são contra pessoas, mas sim contra forças espirituais. Então, o papel do inimigo é trazer confusão, é trazer contenda. O inimigo, ele traz desânimo nas nossas vidas. Ele traz desânimo. Esse é o papel do diabo: roubar, matar e destruir. E o nosso papel, queridos? O nosso papel é orar a Deus. Amém? E continuarmos a fazer a obra que o Senhor nos chamou. Em Neemias 4:15, diz, e sucedeu que quando os nossos inimigos ouviram que isto era sabido por nós e que Deus havia transformado o conselho deles em nada, todos nós retornamos à muralha, cada um para o seu trabalho. Então, diante dessa reconstrução, nós percebemos que Neemias, ele colocou cada um em seu devido lugar. Cada um tinha um posto, cada um tinha um trabalho, como aqui na igreja, né? Cada um tem um dom, cada um tem um ministério, cada um servindo ao Senhor com alegria. Amém? E ali a palavra diz que logo após esses inimigos foi tentar, né, zombar deles, eles retornaram ao local que Neemias tinha colocado. Então, eles retornaram, eles não pararam a construção pelo meio por causa dos inimigos. Eles foram até o final. Eles não desistiram. Amém? Então, esse é o nosso papel. Ore a Deus e trabalhe. Ore a Deus e estude. Se você tem vontade de crescer, tem sonhos em crescer, ore a Deus e estude. Ore a Deus e faça a obra. Ore a Deus e faça o seu ministério. Esse é o grande conselho que o Senhor tem nos dado essa noite. Tudo quanto formos fazer, independente para qualquer área das nossas vidas, ore. Ore e vá. Ore e faça. Ore e trabalhe. Ore e empreenda. Se você tem sonhos, se vocês têm planos, ore e faça. Ore e avance. Amém? Não deixe que pessoas, que os inimigos, que Satanás venha te diminuir. Amém? O Senhor fala essa noite para você. Isso é válido para todas as áreas da nossa vida. Ore e faça o nosso melhor. Que possamos fazer o nosso melhor como Neemias fez ao rei. Mesmo sendo um rei da Pérsia, ele serviu ao rei com fidelidade, com alegria e com prazer. Amém? Ore a Deus e vigie. Em Neemias 4:17 diz, né? Aqueles que edificavam sobre a muralha e aqueles que levavam as cargas com aqueles que carregavam,
cada um com uma das suas mãos trabalhava na obra, e com a outra mão segurava uma arma. Então o Senhor está falando nessa noite: ore e vigie, ore e cuide, ore e trabalhe. Amém? Ore e cuida da sua família. Amém? Que nossa família é o nosso grande tesouro, querido. Defenda a sua família. Né? A sua família não é perfeita como a minha, mas é a nossa família. Amém? E o Senhor nos alerta nessa noite: cuide da nossa família. E temos que lutar, erguer as espadas em favor de nossos cônjuges, em favor dos nossos filhos. Né? Nossas famílias não são perfeitas, mas foi Deus que nos deu. Foi Deus que deu nossos filhos, foi Deus que deu nossos esposos, esposas. Então nós devemos lutar por eles. Amém? Louvado seja Deus. Terceiro, né? A fidelidade de Deus faz a sua glória ser reconhecida. Está em Neemias, né? 6,16, que é o tema dessa noite. E sucedeu que, tendo ouvido todos os nossos inimigos e todos os pagãos que estavam junto a nós, ficaram muito desanimados aos seus próprios olhos, porque perceberam que esta obra fora feita pelo nosso Deus. A fidelidade do Senhor revela sua presença e bondade, atraindo reconhecimento e adoração ao seu povo. Deus, ele é fiel. Sua imutabilidade garante que as suas palavras nunca falhem. Seja nos momentos de bonança ou dificuldade, Deus providencia os recursos. Deus providencia o sustento. Deus providencia o trabalho. Tudo que nós precisamos, o Senhor providencia. Amém? E nessa noite o Senhor vem falar de fidelidade, né, queridos? Nós precisamos ser pessoas fiéis. Precisamos buscar, dia após dia, essa fidelidade que faz parte do caráter de Deus. Amém? Precisamos ensinar nossos filhos a ter fiéis ao nosso Deus. Amém? Não fiel somente aqui, mas em tudo que eles forem fazer, nós precisamos ensiná-los que eles precisam ser fiéis ao nosso Deus. Eles precisam ter experiências com o nosso Deus. Nós precisamos ter essas experiências com Deus através da fidelidade. Amém? Sobre nossos filhos, né, em casa, a gente sempre ensina, agora a Elisa que está maior, a ser fiel em tudo, né? Esse é o nosso papel, ensinar. E então o Wagner já dá a mesada dela, a gente já fala, tira o seu dízimo. Ela já sabe que ela tem que tirar o dízimo, amém? E ser fiel nos compromissos, por exemplo, ela já está em 2 ministérios, e em casa nós falamos, você tem certeza que você vai entrar em 2 ministérios, você vai ter que honrar com os seus compromissos. Não me faça a obra de Deus relaxadamente. Amém? Amém. E é assim nós estamos ensinando, né? Nós temos que ter essa fidelidade com os nossos compromissos. A nossa família mesmo já sabe. Festa ou compromisso na igreja? É o compromisso na igreja. Quiser que nós vamos na festa, marque outro dia. Nosso compromisso, primeiramente, é com Deus. Amém? Então, nós temos que ser pessoas fiéis. Não somente no falar, mas na nossa obediência, no nosso agir. O que eu achei muito interessante, semana passada, eu estava fazendo o meu devocional e estava lendo sobre os valentes de Davi. E lá estava falando do valente Benaia, né? A palavra diz que ele foi fiel ao Davi e fiel ao rei Salomão. A minha tradução da linguagem dos dias de hoje falava assim, e Benaia foi fiel, sucessão após sucessão.
Eu achei assim extraordinário, né? Não importa se ele estava servindo o pai ou o filho, o que importava é que ele estava sendo fiel, que é uma das características do nosso Deus. Amém? Então nós devemos buscar isso, nós temos que embutir isso em nós, dentro dos nossos lares, na cabeça dos nossos filhos. Então nós temos que buscar ensinar, né, a ser fiel ao nosso Deus. Que o nosso Deus, ele cuida de nós, né? No domingo teve aniversário aqui da igreja e eu chorei muito porque Deus, ele tem sido muito bom com nós, né? Ele tem sido fiel, ele tem cuidado, ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Então, por que não ser fiel a esse Deus tão maravilhoso, amém? E em Cristo Jesus nós devemos estar, né? Cristo, ele é o nosso alicerce central. Ele é a nossa pedra fundamental, né? Que está em Efésios 2:20. Nosso Deus, ele peleja por nós. Deus, ele ama a sua igreja. Essa luta não é nossa. As nossas lutas não é nossa, querida. A sua luta não é de vocês, amém? As nossas lutas são de Deus. E para que seja manifesta a glória de Deus, para que a glória de Deus seja reconhecida, eu anotei aqui rapidinho 3 passos, né? Que é manter o foco na missão que o Senhor te deu. O Senhor te deu uma missão. Cada pessoa que está aqui sentada tem uma missão. Aqui, ou lugar que seja, mas o Senhor te deu uma missão a ser cumprida. Então, foque na missão. Assim como Neemias focou na reconstrução das muralhas, foque na missão que o Senhor te deu. Amém? E confie que o Senhor irá enviar a provisão. Tudo que você precisar, tudo que você necessitar, é só você solicitar ao Rei. Amém? Que Ele enviará a provisão para você. E nunca se esqueça das promessas do Senhor. Se você tem promessa aqui do Senhor, nunca se esqueça das promessas, porque o nosso Deus, ele é fiel. Amém? Queria chamar o Ministério de Louvor, só concluindo aqui, queridos, né? E terminando aqui no capítulo 6, Neemias, ele conseguiu, né, reconstruir as muralhas em 52 dias. Foi algo assim inacreditável aos olhos humanos, né? Os inimigos não acreditavam que aquelas muralhas iriam ser reconstruídas. Então ele enfrentou os inimigos fora e as dificuldades de dentro. E em 52 dias, Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém. E nós, né? O que nós iremos fazer diante dos muros caídos das nossas vidas? O que nós iremos fazer diante do desânimo? O que nós iremos fazer diante das dificuldades? O que nós iremos fazer diante da escassez? O que nós iremos fazer diante dos nossos inimigos, visíveis e invisíveis, diante dos muros caindo? O que vamos fazer, querido, é confiar em Deus e na sua fidelidade. Nós iremos orar, nós iremos trabalhar, nós iremos vigiar, nós iremos nos manter unidos aqui em unidade. Amém? Nós iremos defender as nossas casas, nós iremos defender os nossos lares. Nós iremos defender a obra de Deus, amém? Então, nessa noite, lá em Salmos 46, 7 diz: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, amém? O Senhor, Ele é o nosso socorro na hora da angústia, querido. O Senhor é o teu socorro na hora da angústia. O Senhor, Ele luta por nós. Ele é o Deus do exército, amém? O Senhor dos exércitos, Ele está conosco.
Então não deixe o medo te paralisar, não deixe as pessoas te diminuírem, não deixe Satanás te paralisar, não deixe o Satanás te colocar medo, porque a palavra de Deus diz que o amor de Deus lança fora todo medo. Então que o medo saia fora da sua vida nessa noite, no nome de Jesus, e que os teus planos e os teus projetos, o Senhor lutará por você. Apenas ore e avance, ore e avance, ore e avance, ore e avance, Mike e Juliana, assim diz o Senhor. Ore e avance. Ore e avance. Assim o Senhor quer que vocês façam. Orem e avance. Amém? Orem e avancem. Não deixe as dificuldades, o pessimismo, o medo tomarem conta do coração de vocês. Não deixe, querido. O Senhor diz: o amor de Deus lança fora todo medo. Eu sou o socorro bem presente na hora da angústia.